Olá, tudo bem? Eu sou Adailton Moura, jornalista e autor do livro A Indústria da Música Gospel. Estou aqui na confraria para falar um pouco sobre esse gênero musical que se tornou um fenômeno na indústria da música brasileira. E tudo começa com experiências de dor, de sofrimento, de solidão, de algozes, de sequestros. O gospel é fruto do spiritual, que é um tipo de música que era entoada pelos escravos, pelos escravizados, que foram retirados do continente africano e levados para os Estados Unidos, principalmente para os estados do sul. E ali, para trabalharem nas fazendas, principalmente de algodão, e ali nasce os spirituals, que eram músicas de trabalho, que também funcionavam para que eles se comunicassem, para que eles criticassem seus senhores, os algozes, e para que louvassem ao Deus pelo qual se converteram, pelo Deus cristão. Ali eles foram convertidos ao cristianismo branco, ao cristianismo europeu, e foram obrigados a deixar as suas tradições, as suas religiões, os seus deuses, as suas memórias. Porém, nem todos fizeram isso. Digamos que eles não fizeram isso. Eles juntaram as experiências que já tinham, que trouxeram da África, as suas tradições, e utilizaram junto com o conhecimento que tiveram do cristianismo. E alguns personagens do cristianismo, como Moisés, como Jesus, se transformaram também em salvadores, e eles usavam as experiências desses dois personagens, principalmente, para terem uma esperança, para criarem uma visão de futuro. Por exemplo, de atravessar o Mar Vermelho, que era a libertação do povo. E Cristo veio, eles também esperavam um Salvador que viesse libertá-los. E eles esperavam essa libertação também. E através dessas experiências e dos ensinamentos ali, eles criaram as músicas. E essas músicas serviram de alento para sair daquela atmosfera de angústia, de sofrimento, de perda. A música foi uma das saídas que eles encontraram para meio que maquiar aquela dor. E dos spirituals surgiu o blues, surgiu o gospel, surgiu o jazz, surgiu o rock. E grande parte, para não dizer todas, grande parte da música contemporânea ocidental parte ali dos spirituals. Sai da escravidão, sai dos negros escravizados ali nos Estados Unidos. E o gospel, ele é uma vertente do blues. E há aí brincadeiras e ditados de que o gospel é a versão santa do blues, que é a versão profana da música negra. O blues é a música profana e o gospel é a música santa. E tem vários artistas em vários momentos que eles fazem blues e também fazem gospel, como a Sister Rosetta, como a Aretha Franklin. Elvis, ele fez gospel, e os únicos Grammys que ele ganhou foi cantando gospel. Bob Dylan fez 3 álbuns gospel, no período de conversão dele. Ray Charles também usava muito gospel nas músicas dele. Então o gospel, ele sempre esteve presente em diversos gêneros. Mas o pai do gospel foi Thomas Andrew Dorsey. Thomas Dorsey, ele era um bluseiro, ele era um artista de blues e também um caçador de talentos, que se converteu e levou essa experiência no blues para a igreja.
E até houve muitos boicotes quando ele fez isso. Não era aceita a música dele, porque ele estava levando música profana para a igreja e tal. Então, como a igreja era a igreja tradicional, até a igreja negra é muito conservadora, não aceitaram de primeiro momento esse gênero, esse estilo do Dorsey. Ele meio que desanimou, chegou a desanimar e voltar pro blues, mas depois ele viu que a missão dele realmente era fazer gospel. E aí ele se juntou a uma das maiores cantores, um dos maiores nomes do gospel, que é a Mahalia Jackson, e os dois fizeram com que o gospel chegasse a todo mundo, a lugares e saísse ali daquele meio de música racial, que era música de negro feita para negros. Então o gospel tomou uma proporção gigantesca na voz de Mahalia Jackson e ela se tornou uma das cantores, ela é uma das cantoras mais importantes do gospel e uma das cantoras negras mais importantes da história. Ela fez gospel durante toda a vida e foi convidada a fazer um disco de blues. Ela chegou a fazer um disco de blues, mas não obteve sucesso. O sucesso que a gravadora esperava. Então ela voltou a fazer gospel e explodiu. Então Dorsey, Mahalia Jackson, depois veio Edwin Hawkes, que foi um dos caras que levou, expandiu toda essa experiência do gospel pro resto do mundo, com o Happy Day, que é uma música que todo mundo canta, muitos não sabem que é gospel, mas é o gospel. É a música de gospel mais vendida na história. Quando Edwin Hawkes e o seu coral gravaram, essa música estourou no mundo inteiro, vendeu milhares de discos e virou a chave e levou o gospel para o circuito comercial. E nesse circuito comercial houve uma transformação. Dorsey veio com o blues, o Happy Day já chega com jazz, com funk, já tem o Edwin Hawkes já tem uma pegada mais funk, mais blues, mais soul, mais jazz. E aí vem outro cara ali, que é o Andraé Crouch, que faz outra transformação e coloca outros gêneros ali e leva esse gospel para a indústria, digamos assim. Ele é um dos primeiros a aparecer na TV, a fazer programas de TV. Ele fez trilhas para o Rei Leão, fez parcerias com diversos produtores, com diversos artistas, com Quincy Jones, com Madonna, fez música para Madonna. Então ele foi o cara que abriu todas as portas do gospel e transformou o gospel em música cristã contemporânea, que lá se chamam CCM. Então, essa música contemporânea, essa música cristã contemporânea, que hoje conhecemos por Michael W. Smith, por Aunt Pat e por outros artistas que trouxeram para o Brasil, quem foi o cara que deu o start inicial foi o Andraé Crouch. Então ele foi um dos caras que levou o gospel para a TV e houve uma transformação, houve vários movimentos, que fizeram com que isso se expandisse, criaram diversos festivais de música para levar o evangelho para jovens. E aí essa música evangélica começou a flertar ali com o rock, começou a flertar com o soul e ganhou uma nova cara lá nos Estados Unidos. Essa mesma experiência que aconteceu nos Estados Unidos, isso é trazido para o Brasil, é importada para o Brasil. E aqui ela vem como música evangélica, através de missionários, e aí é criado aqui. Ela começou a ser disseminada pelo Vencedores por Cristo, que pega toda essa experiência lá nos Estados Unidos, que uniu o rock com aquele lance de psicodelia e tal. O VPC, Vencedores por Cristo,
traz essa mesma experiência, só que eles pegam músicas brasileiras, estilos brasileiros, como bossa nova, samba, e faz versões evangélicas aí para pregar o evangelho para as pessoas que curtiam esse tipo de música, mas ainda estava resistente para vir para a igreja. Então, o Vencedores por Cristo é um dos primeiros grupos a utilizarem isso como estratégia, através de missionários. Então, vem o VPC, e ali nos anos 80 surgem diversas bandas, tem João Alexandre, aí tem o Rebanhão com o Janires, que faz toda uma revolução, que foi um dos primeiros caras aqui no Brasil a fazerem letras que misturava também um pouco de política ali, que tinha muita poesia. Então começa uma transformação no Brasil nos anos 80, que com uma forma de levar o evangelho para jovens, da mesma forma que aconteceu lá nos Estados Unidos com o Jesus Movement. Eles pegam essa mesma experiência e trazem para o Brasil e faz toda essa transformação unindo gêneros considerados mundanos. E aqui não foi diferente de lá, a igreja não aceitou. A igreja foi muito resistente, mas eles fizeram do mesmo jeito, sem apoio nenhum. Começaram a fazer festivais e levar a música evangélica para fora das igrejas. A intenção era pregar o evangelho para quem não estava na igreja, trazer jovens que curtiam rock, que curtiam samba, curtiam bossa nova, curtiam jazz. Tem uma música aqui que é legal, vocês vão curtir. Só que a mensagem era a mensagem do evangelho. Então, essa foi uma estratégia de levar levar o evangelho para fora da igreja. Então, ali nos anos 80, começou a ser feito isso com o Rebanhão, com o João Alexandre e com diversas bandas ali. E houve muita resistência da igreja, muita resistência. E a música evangélica também não era bem vista, né? A música evangélica tinha um preconceito com esse rótulo de música evangélica. Os evangélicos também sofriam um preconceito de alguma forma. Então, pelos anos 90, aí vamos entrar no gospel brasileiro. Nos anos 90, cria-se uma estratégia de marketing, de fato, uma estratégia de marketing para, em alguns anos, fazer que a música chamada evangélica, música cristã, se transformasse em música gospel. Porque música gospel, o gospel, a palavra, ela soava bem melhor do que música evangélica. Como muita gente não conhecia esse gênero, esse nome que foi apropriado do gênero lá da cultura negra, lá no começo, esse gênero foi apropriado aqui no Brasil. Então, principalmente pela Renascer em Cristo, que foi a pioneira ali, Esteve Hernandes, Sônia Hernandes, eles foram quem fizeram essa estratégia de comunicação com o publicitário Antônio Abud, criaram a Gospel Records e ali moldaram diversos artistas como Cats Barnea, Oficina G3, João Alexandre, Banda Rara, DJ Alpiste, Banda Kadosh, Atos 2. Então essas bandas, elas deram um pontapé inicial para essa nova tomada que era o gospel. Que a intenção inicial era ir lá no mundo, digamos assim, sair das quatro paredes da igreja e levar o evangelho para fora da igreja. Então foi feito todo esse planejamento de comunicação, de marketing, e esse plano deu certo. Em pouco tempo a música gospel ganhou uma proporção no Brasil, surgiram outras gravadoras, teve a Gospel Records, que foi uma das pioneiras, teve Bom Pastor, MK, depois veio Line Records e uma série de gravadoras evangélicas que queriam também fazer com que outros artistas entrassem nesse meio. A intenção inicial era levar o evangelho da igreja para fora da igreja. E no primeiro momento isso deu certo, algumas bandas conseguiram tocar em festivais, a Oficina G3 tocou num Rock in Rio,
O Katz Barnett também participou de vários eventos seculares. Tocaram em rádios, as rádios deram uma abertura maior, porque as mensagens não eram tão explícitas, as mensagens bíblicas não eram tão explícitas, tinha uma certa poesia, uma certa forma de escrever, coisa que ao longo do tempo foi mudando, porque começaram a ver que o público consumidor não estava lá fora. A intenção inicial era buscar a pessoa de fora, mas começou a virar um negócio. E quando começou a virar um negócio, viram que essa música gospel era rentável e o público consumidor estava dentro da igreja. Então, vamos mudar todo o nosso planejamento. Em vez de buscar o pessoal na igreja, vamos falar aqui para quem está dentro da igreja. Então, essa música evangélica volta-se para dentro. E aí começa a criar um grande movimento, um movimento dentro da igreja ali. Os pastores, donos de gravadoras também, começam a fazer um movimento e cria-se uma indústria paralela à indústria musical. Na metade dos anos 2000, a pirataria no Brasil toma mais de 50% do mercado. Mais de 50% de discos que eram vendidos eram piratas. Mais de 50%. Nesses anos 2000, a indústria, ali na metade dos anos 2000, a indústria da música entrou em colapso. Teve um grande problema com a pirataria. Depois veio o Napster com os downloads ali. Então, assim, no Brasil esse problema aumentou 100%, porque aqui não tinha um grande controle. Então, nos anos 2000, na metade dos anos 2000, essa indústria da música meio que quebrou. Só que paralelo a ela tinha a indústria da música gospel, que ela se manteve ali, não perdeu vendas e ainda ganhou vendas nesse período em que a indústria da música estava com problemas. Então, o que aconteceu? Os empresários das majors, das grandes gravadoras, olharam e falaram: meu, por que a música gospel não está nesse mesmo patamar que a gente? Tipo, todo mundo quebrado, mas eles continuam vendendo. Tinha pirataria, mas era menor. Por quê? A grande maioria dos CDs vinham com um selo anti-pirataria que seguia de um versículo bíblico que não podia roubar o irmão e tal. E os pastores também pregavam que que você comprar um disco pirata, você estava roubando do seu irmão, que era o cantor. E você não estava contribuindo com o evangelho, estava roubando a Deus. Então, tinha todo esse lance. Então, a indústria começou a olhar para dentro do gospel brasileiro e viu que ali poderia ter algum resultado legal. Então, muitas gravadoras começaram a observar, muitas gravadoras do secular, que não tinha nenhuma vivência no gospel, começaram a observar o funcionamento dessa indústria paralela e entrou de cabeça, entrou de vez nisso e começou a investir em artistas evangélicos no Brasil. Lá nos Estados Unidos já existiam, a Universal já tinha o seu departamento gospel, que lá não é gospel, né? Lá é a CCM, a Christian Contemporary Music, música cristã contemporânea. Então lá já tinha pré-definido já tinha um estabelecimento de departamentos voltados para música evangélica, que no Brasil ainda não. Tinha as gravadoras evangélicas, que eram geridas por empresas especializadas e muitas delas por igrejas. Então, as gravadoras começaram a olhar para isso. A Sony foi a primeira a entrar no Brasil, a investir nesse mercado. E depois da Sony vieram todas as outras. Universal,
a Som Livre. Então, viram que o mercado era promissor, e de fato era, e de fato é, e entraram de cabeça nesse mercado. Ao longo do tempo, teve muito sucesso. Entrar nesse meio evangélico foi um sucesso. Lógico que teve muitos problemas, tiveram muitas perdas de feiras que foram desativadas, foram extintas, de gravadoras que perderam por conta de brigas internas, de grupos que se perderam ao longo do caminho. E também com essa volta para dentro do nicho evangélico, as músicas também se tornaram pasteurizadas. As mensagens de quase todas as músicas que faziam sucesso eram todas as mesmas. Se uma falava de chuva, tinha diversas outras que falavam de chuva. E tinha uma que falava de vitória, vinha outras que falavam de vitória. E as músicas começaram a ter esse teor somente de vitória, de se tornar uma autoajuda. Não que isso fosse errado, mas perdeu-se muito da poesia, perdeu-se muito do conteúdo de fato bíblico, né? Que tinha até nas experiências lá atrás, nos spirituals. Então, ao longo do tempo, isso foi se perdendo, e muitas músicas de teor que tinha uma linguagem muito crente, muito crentez, digamos assim. Então essa música não chegava muito lá nos que estavam de fora da igreja, era para vender para dentro da igreja. Mas também nesse mesmo período surgiram alguns cantores que conseguiram fazer esse crossover de atingir dentro da igreja e atingir fora. E muitos deles também foram criticados na igreja. Leonardo Gonçalves conseguiu fazer isso, Daniela Araújo e muitos outros. Atualmente tem a Priscila Alcântara, tem o Preto no Branco, e tem alguns artistas que estão conseguindo fazer essa ponte e voltar ao plano inicial, que era levar o evangelho para quem estava fora da igreja. Como o tempo é meio curto aqui, dei uma enxugada, mas você pode procurar o livro A Indústria da Música Gospel em diversas livrarias e observar isso com mais detalhes. Atualmente, o mundo digital tomou conta, porém, a música gospel demorou para entrar nesse mundo. Mesmo com o apoio das majors, houve muita resistência, principalmente do público, que não estava acostumado a ir lá no Spotify, por exemplo, e ouvir música no Spotify. Ainda comprava um disco, comprava um CD físico, coisa que está quase extinta. Mas ao longo desses últimos anos, a música gospel se manteve relevante. Agora, com o digital, esses últimos 2 anos, houve um aumento considerável do consumo de música evangélica no digital. E aí também há uma nova evolução ou revolução da música evangélica que a gente pode analisar futuramente. E a provocação que fica é: qual o caminho, os próximos passos, o que vamos ver além do horizonte daqui a, 5 anos, o que vamos falar, o que vamos observar sobre essa música gospel? Vai estar nesse mesmo patamar atual ou teremos mais uma evolução? Então, no livro A Indústria da Música Gospel, fazendo aqui o meu merchandising, eu faço ali toda uma linha do tempo, essa evolução, e também deixo aí essa provocação do que podemos ver além desse horizonte. E agradeço o espaço aqui pela confraria. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas. O tempo aqui é um pouco escasso para explicar muita coisa e para entrar em detalhes, mas eu tentei colocar tudo nesse tempo. Mas dá uma lida no livro, dá uma pesquisada aí,
Tem muita coisa legal saindo, tem muita coisa legal pela internet, tem muita coisa que também não é muito boa, mas no livro eu dou algumas indicações, faço uma timeline e entro em alguns detalhes, em algumas confusões, em algumas brigas, faço algumas críticas, falo um pouco também sobre a cultura gospel, que não é só sobre a música, que envolve também a moda, que envolve a forma de se vestir, a forma de se falar. Então é legal que você leia também um livro para dar uma mergulhada nesse ambiente que é gigantesco. Espero que futuramente a gente volte a escrever quem sabe uma segunda versão ou ampliar essa, falando dessa outra visão que é desse além do horizonte, do outro lado da montanha, que é esse mundo digital. Beleza? Agradeço essa oportunidade e muito obrigado por você que ficou aqui assistindo, que apreciou essa aula. É mais uma troca de ideias aqui, mas espero que tenha sido importante para você, como foi importante para mim. Valeu, brigadão e até a próxima.